Meu nome é Sabrina Novaes, eu sou internista, fiz clínica médica no Brasil, sou médica, também atuei, minha área de atuação é a área de cuidados paliativos. Eu me formei em Cuba no ano de 2012, eu ganhei uma bolsa para estudar lá, através de um concurso na Embaixada de Cuba no Brasil. Completei os 6 anos lá em Cuba, voltei para o Brasil em 2012, fiz minha prova de revalidação, aprovei, depois passei alguns anos na atenção primária, também dando plantão de emergências, e depois entrei na residência da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, na residência de clínica médica, e terminando a residência médica, eu fiz a pós-graduação em cuidados paliativos pelo Instituto Paliar. E desde então eu venho trabalhando mais com a área de cuidados paliativos e atenção domiciliar, que é o que eu mais gosto, assim. Eu há 3 anos vim morar no México, porque eu me casei com um mexicano, e desde então eu estou aqui. Inicialmente eu morei na cidade do México e agora a gente está morando em São Miguel de Allende, que é uma cidade pequena, uma cidade turística, de muita cultura. E trabalho hoje em dia com um asilo para aposentados americanos que vêm se aposentar no México, e eu sou a coordenadora médica desse asilo, junto com a equipe de fisioterapia, psicologia, e agora tratando de trazer a Slow Medicine para o México. Sim, porque é muito, o contexto é muito diferente, né, do Brasil. No Brasil a gente tem um sistema de saúde mais organizado, né? Em comparação com o México, super melhor organizado. O México não tem esse sistema, né, integrado, ele é fragmentado. Existe um sistema público para os servidores do Estado, né, e trabalhadores, como se diz, que não estão na informalidade, né? Mas não existe um sistema público amplo para as pessoas que não têm emprego formal. Então existem algumas unidades, mas é muito desorganizado ainda, né? Eles estão lutando para ter um sistema único que funcione aqui, mas ainda é uma realidade um pouco longe ainda do momento atual. Então é bastante diferente, tem suas peculiaridades, mas aí a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Quando eu conheci eu tive o primeiro contato com a Slow Medicine durante a residência médica. Foi o seguinte, no primeiro ano da residência, todos que fazem residência, né, passam pelas mesmas dificuldades, um volume muito alto de trabalho, muitos pacientes para ver, etc. E acabava que a gente fazia as coisas com muita pressa. E isso me incomodava muito nos ambulatórios. Então era uma carga de trabalho altíssima, a gente queria fazer um ambulatório como a gente sonha de fazer, né, com toda a calma possível, e a gente não tinha como porque o volume era muito grande. E era uma coisa que me desgostou, né, em espanhol, me deixou muito desgostosa do início da residência, porque eu não sentia que estava fazendo nada, eu sentia que não estava fazendo o que deveria fazer com a qualidade que deveria ser feita por causa do volume. E aí, nisso, eu tive contato com um outro residente que tinha comentado sobre a Slow Medicine. E eu fiquei muito curiosa em saber se eles falaram, eles têm um site, entra no site da Slow Medicine. Esse colega era um colega que era de São Paulo, que estava rodando lá no serviço. E aí eu fiquei muito curiosa, entrei no site e devorei o site em 2 dias. Assim, quase todos os artigos, e aí li e fiquei apaixonada e me identifiquei demais, assim. E aí eu vi que é aquela coisa que a doutora Ana fala, né, dá um quentinho no coração. Na hora eu me identifiquei e disse, eu não estou sozinha, então realmente isso é uma coisa que é possível fazer na medicina, algo com mais sobriedade, algo com mais calma, algo com mais baseado, né, em evidência, obviamente, mais justa, mais respeitosa. E aí, esse foi o meu primeiro contato. Depois que eu devorei o site, eu tive acesso ao livro Maimada Yomada, do Denis Mabula, e, né, que no livro ele nos aproxima da ideia de o que vamos fazer com nossos pais quando chega um momento de fragilidade, né? Como que a gente faz isso de uma forma mais humana e mais gentil. E ele conta, então,
a experiência dele com a mãe dele, como foi impactante para ele passar por toda aquela situação no sistema de saúde americano. E que em muitos lugares no Brasil a gente também vê, né, a obstinação terapêutica, enfim, tudo que acontece com o idoso e tal, frágil. E então, esse contato foi... Eu fiquei conhecendo todos os integrantes através dos artigos, e aí eu fui seguindo no Instagram, e aí fui buscar os vídeos no YouTube, etc. E o meu contato principal foi com o Slow Medicine Brasil, porque eu escrevi para a doutora Ana Coradazzi, dizendo que me interessava isso já aqui no México. Eu sempre acompanhei o site antes, terminei a residência, tudo mais, seguia os preceitos, e acabei vindo para o México. E tive a ideia de, quando eu vi o sistema de saúde aqui no México, eu disse, não, essas pessoas precisam conhecer. A Slow pode trazer muito benefício para as pessoas e para os trabalhadores da saúde também, né? Então, eu fiz contato com a doutora Ana Coradazzi, eu mandei uma mensagem através de direct, ela me respondeu prontamente e aí foi assim, a gente fez uma reunião, junto com a doutora Ana, com o doutor José Carlos Velho, fizemos uma reunião, conversamos e decidimos, então, eles me ajudaram muito a começar, primeiro traduzindo os textos, os principais, que são muito bons, que estão no site, alguns textos em italiano, a minha colega, que é a psicóloga Areli Guerra, mexicana, ela fala italiano, então ela começou também a traduzir alguns, e a gente teve a ideia de fazer o site e seguir os mesmos passos que o doutor no Brasil iniciou, né? Então, hoje a gente tem um site, a gente tem uma página no Instagram, a gente está querendo ver o canal do YouTube, e a gente tem uns encontros, enfim, a gente já fez algumas conversas através do seminário de cultura mexicana, congresso de médicos, etc. Tem tido uma boa aceitação, claro que ainda estamos engatinhando no processo, mas estamos muito contentes em trazer essas ideias para o México. Vamos ver o que é. No meu contexto, né, como aconteceu com a gente aqui, o primeiro contato realmente foi com o Slow Medicine Brasil, que na pessoa da doutora Ana e do doutor José Carlos Velho nos ajudaram muito a ver como a gente ia iniciar, como foi o processo deles no Brasil, que é mais ou menos parecido como a gente está fazendo no México. A gente começou com o site, e traduzindo os artigos, dispondo isso em internet, em página, etc. Mas foi de muita ajuda, porque a gente meio que segue os passos. Sabemos que é um processo, que não é slow, que é lento, mas que é contínuo. E hoje eu também fui convidada para participar das reuniões da Slow Internacional. E aí nessa reunião está representado o Dr. Marco Bobbio, o Slow Medicine Itália, a Beatriz, que é da França, o Yung Lee, né, dos Países Baixos, e Dr. José Carlos, doutora Ana, e a gente tem essas reuniões e eu aprendo muito, né, porque eu vejo como, claro, os outros movimentos estão muito mais desenvolvidos nos seguintes países. Acho que eu estou mais parecido com a França, né, a gente está começando, mas é muito importante porque esse apoio faz a gente ficar mais forte. Então, e ter o respaldo das que iniciaram primeiro, né, ter esse feedback também nos dá aqui no México um respaldo mesmo, né? A gente chama, não sei se estou falando meio portunhol, mas nos dá essa segurança de ter referências, né? Principalmente o movimento da Itália, que foi o iniciador, que é o berço, né, que a gente sempre tem como nossa Bíblia, mas o Slow Medicine Brasil, que é nossa grande referência também, por ser um país latino igual a gente, e os problemas são parecidos, né? Não são os mesmos da Europa, obviamente, mas entre México e Brasil é muito parecido o que acontece. No Brasil tem a vantagem de existir já um sistema único de saúde, com todos os preceitos que de alguma forma são muito similares ao Slow, universalidade, integralidade, enfim, mas aqui no México não tem. Então a gente usa muito de referência o movimento no Brasil, e a gente, quem sabe, um dia a gente consiga realmente alcançar a visibilidade que o Slow Medicine Brasil e dos outros países também têm hoje, né? O sistema de saúde mexicano, a diferença do Brasil, ele é um sistema fragmentado, né? Ele funciona da seguinte forma: existe um sistema específico para os trabalhadores do Estado
e não o Estado, o Estado do país, né, nacional, federal. Existe um sistema de saúde para os trabalhadores formais e existe um sistema de saúde que se supõe que é o sistema de saúde público, né, que abarcaria as pessoas na informalidade. E aqui a gente abre um parêntese, o México é um dos países que mais tem trabalhadores informais no mundo, assim, né? Isso eu soube através do meu esposo. Eu não sabia disso e a informalidade no México é muito, muito alta. Né? Então, o que é que acontece? Então, esses sistemas são chamados o ISSSTE, esse é os trabalhadores do Estado, o INSS, que é o de seguro público, Instituto Nacional Mexicano de Seguro de Saúde, né? Que são para as pessoas que têm formalidade no emprego, e o outro seria, existia previamente com a nova presidência, existe um INSAB, né? Que é o Instituto de Saúde e de Bem-Estar. Só que o que não existe aqui é essa integração entre esses sistemas. As pessoas que são atendidas no IST não são atendidas no INSS e não são atendidas, enfim, são todos separados. Exemplo, se eu, como, né, a pessoa que vinha morar no México, se chego ao México, eu não sou trabalhadora formal e não tenho o IST, eu não posso ser atendida nessas instituições, que são as maiores e é onde tem mais hospitais, etc., clínicas, enfim, saúde primária. Então eu teria que ir buscar a saúde pública, que é só que são muito poucas os institutos que atendem dessa forma, geralmente é atenção primária, e o acesso é muito difícil porque o volume de gente é muito grande, querendo. Então, assim, e isso facilita muito a questão da medicina fragmentada, porque se não existe uma união, por exemplo, quando logo que eu cheguei aqui, eu quis fazer uma investigação, né? Então eu não encontrava um site que me desse os dados nacionais. Os dados me davam os dados do IST ou os dados do INSS, mas eu não tinha uma coisa nacional unificada. Número de pacientes, por exemplo, número de pessoas portadoras de câncer que faz uso de morfina. Eu não conseguia achar esses dados, né? Ou o número de pessoas que são hipertensas no México. Eles davam, não, no INSS são tantas. E às vezes não encontravam. Então, dificulta muito os projetos, os planos para a saúde, os planos para programas para a hipertensão, programas para pacientes com câncer, enfim. Se você não tem dados, você não sabe qual a dimensão do problema. Então, esse é um dos problemas. O outro problema é que aqui, pela proximidade com os Estados Unidos, né, que são praticamente irmãos, países irmãos vivem muito próximos, o tipo de medicina que se faz aqui é muito similar à medicina norte-americana. Né? A medicina privada é caríssima, muito cara. As pessoas que podem ter seguro de saúde, né, que eles chamam aqui, como se fosse um convênio de saúde, mas não é um convênio, porque não cobre todos os serviços. Existem os seguros de gastos médicos maiores, que é se você tiver necessidade de uma cirurgia ou de uma doença grave, enfim, um internamento por uma enfermidade grave, eles dão uma parte. E, enfim. Então isso facilita também muito, essa própria fragmentação estrutural facilita também a fragmentação do paciente. Então o que eu via muito com os pacientes que eu cheguei a ver é que eles tinham receitas de vários médicos, que nunca tinham diálogo entre si, não se conheciam, não chegavam, quando eu falo não se conheciam, não tinham um resumo médico do outro especialista para existir essa coisa do cuidado continuado. Então, no geral, eles me apresentavam várias receitas, super medicados, né? Existe a temática da medicalização que é muito forte, porque segue também a questão norte-americana. E existia aquela coisa, não, no meu paciente, a minha parte, mexo eu e você, tipo, o médico do dedo mindinho, como dizia um professor meu, o médico do dedo mindinho direito e o médico do dedo mindinho esquerdo não conversam entre si e o paciente todo fragmentado. Não existia essa coisa que a gente, né, prega da integralidade, né, de ver o todo, enfim. E a outra questão é que, entre todas as questões do sistema, é que também existe uma competição muito grande entre os profissionais. Como aqui existe essa coisa da medicina muito capitalista, né, muito mercantilizada, existe também a questão da competição. Então, chega a ser agressivo realmente, é muito hostil a relação entre os colegas aqui.
né? Eu vivi isso em carne própria, assim, porque eu tinha um paciente que atendia em consulta e eu falei, olha, fala para o seu médico, cardiologista, por favor, me manda se você tiver algum resumo da última consulta sua, para eu te acompanhar. Eu acompanhava o paciente por outra coisa, era uma dor, né, uma dor crônica, e ela tinha um problema cardiológico e acompanhava com o cardiologista. E para poder conhecer o meu paciente, disse, por favor, se você conseguir, na próxima consulta, você me manda um resumo da sua história médica do ponto de vista da cardiologia, para eu saber. Então, ela volta na seguinte consulta e diz, não, o médico não quis dar, não. O resumo disse que se quiser, eu vou ter que pagar pelo resumo. E eu disse, então eu posso ligar, posso conversar? Não. Se você quiser, você paga e ele envia mais ou menos o reporte. Então, existe essa animosidade entre os colegas, que é uma coisa que é muito evidente, assim, a questão da competição. Briga por pacientes, né? Ah, o paciente é meu, não, você não faz o que eu não quero que faça porque tem que seguir a minha prescrição, enfim, é complicado isso. E em último lugar, que é outro detalhe que eu acho que também tem importância aqui no sistema mexicano, é que não existe um colégio médico, um conselho médico forte, organizado. Existe o colégio médico, né? Existe, você se afilia, ok, é o colégio médico, mas não existe assim, a instituição, o Conselho Mexicano de Medicina, que tenha orientações, que tenha as questões do código de ética e que fiscalizem também a atividade médica. Não tem. Então, ou pelo menos não pode até ter no papel, como aqui o México tem muito isso, tem no papel, mas não funciona na prática. Então, os profissionais eles estão muito assim, eu faço o que eu acho que tem que ser, sem seguir certas orientações mínimas de boa prática médica, né? Então, eu vi muita coisa assim, principalmente durante a pandemia, né? Ah, protocolo, eu uso o protocolo tal, sim, mas não tem evidência. Ah, mas eu uso. E não existe um órgão para dizer, calma, vamos orientar o que é que a gente vai fazer, né? Um órgão que seja o regente da prática médica, né? Claro que o médico tem autonomia para fazer, né? Utilizar a fazer as condutas de acordo com o que pensa, porém, existem umas indicações, umas orientações que são pertinentes que o conselho faça, né? Então aqui não tem. E essas foram as dificuldades assim, que eu achei no início, sabe? E quando a gente, como eu já vinha com a questão de muita leitura dos artigos da Slow e já vinha aprofundada, assim, bem, como a gente fala, metida nisso, eu vi que poderia ser uma opção trazer esses preceitos, esses fundamentos, porque eu acho que acaba ajudando na prática médica. Porque ninguém pode estar feliz. Eu vi também outra coisa que existia a relação médico-paciente estava muito rota, né, que a gente chama aqui no México. Pacientes não confiam nos seus médicos porque só querem meu dinheiro. E médicos não confiam nos pacientes porque vão me processar. Né? Aqui a judicialização é um mercado, né? Se tornou um mercado. Então eu fico esperando o médico ou o profissional me dizer uma coisa que eu quero que diga que não é, para eu processar. Mas aí essa relação só fez se distanciar. Porque um chateado com o outro e os médicos sempre muito agressivos com os pacientes no sentido de não tenho paciência, faz isso, faz aquilo, não faz o que eu quero, né? A questão de não respeitar a autonomia do paciente é muito visível aqui. Eu tenho que respeitar o que eu mando, eu sou o que detém o conhecimento. É muito comum. E ficar chateado quando o paciente pergunta, né, questiona, mas não é assim, tá? Então, quando a gente lê Fast Medicine, quando a gente lê Slow Medicine, o médico é totalmente fast, assim, em todas a medicalização, a utilização de muitos exames, sem uma racionalidade, a questão da péssima relação médico-paciente que existe, por essas questões que eu acabei de falar, a questão da hospitalização, né? São muito hospitalocêntricos, assim, tudo é no hospital, tem que ser no hospital, tenho que ir para lá. Bem desvalorizada a atenção primária, enfim, todos aqueles fundamentos se aplicam completamente da Fast Medicine à medicina mexicana. Então eu acho que trazer os elementos para cá, as ideias, os fundamentos, a filosofia, vai ser de muita ajuda para os colegas que se interessam por uma alternativa, né, uma filosofia alternativa de cuidado, não com a visão
que aqui existe, né, hoje. E também eu tinha percebido que muitos colegas não estavam contentes. Tinha muito, assim, muito estressados, muito chateados com a profissão. E eu acho que a Slow também traz isso, né? Traz você voltar à raiz de que por que você escolheu medicina, né? Por que você veio para essa área de cuidado? Os que se aproximam são sempre dizendo isso. Olha, sabemos que somos uma minoria, mas existem muitos colegas interessados em conhecer isso. Interessados em conhecer. Porque a gente também sofre, a gente quer resgatar essa paixão, né? A gente quer ficar feliz de novo com a nossa profissão. Então, e aqui para mencionar o Dr. Juan Ledesma, que é um geriatra também, que se aproximou da gente, tá? vai entrar no grupo. A gerontóloga Rose Parga, que também é colega que está entrando para contribuir com a gente. Então, assim, aos pouquinhos a gente vai identificando que tem sim. Mesmo nesse caos, existem pessoas que não estão de acordo com essa forma de cuidar e que buscam filosofias distintas e eu acho que a Slow encaixa perfeitamente no contexto médico, com certeza, para ajudar na prática, né?